Muito bem, estamos de volta agora com mais um tema, mais um módulo novo, assunto novo, aqui do nosso curso de processo do trabalho para o TRT. Seja bem-vindo, para você que está assistindo a aula de dia, bom dia, à tarde, boa tarde, à noite, madrugada, enfim, qual seja o seu horário, eu quero te dar boas-vindas ao nosso curso, reta final para a sua preparação para o Tribunal Regional do Trabalho. Na minha matéria, nós já estamos finalizando, então, processo do trabalho. Já finalizamos direito material do trabalho e agora estamos aí na reta final para concluirmos o direito processual do trabalho. Avançamos bastante, estudamos muita teoria, resolvemos aí praticamente 50 questões já das provas de concursos do Tribunal Regional do Trabalho. E agora nós vamos estudar um tema novo, não muito grande. Os nossos temas agora são temas mais curtos, mais específicos, para poder complementar o seu estudo e, sobretudo, que você tenha conhecimento dos principais tópicos que estará aí no seu edital, para que você realmente tenha sucesso na sua prova, que deve estar chegando aí. Você tem que estar pronto, deve estar preparado, deve ter treinado questões, para que você possa ter êxito, um bom sucesso aí nessa empreitada. Muito bem, o tema de hoje nós vamos estudar é o tema ações especiais. Ações especiais. O que nós estudaremos nas ações especiais? Na Justiça do Trabalho, nós temos algumas ações específicas e também temos algumas ações comuns em outras disciplinas, e nós temos que analisar como esses temas, essas ações se comportam diante da Justiça do Trabalho. Então nós vamos falar aqui sobre o mandado de segurança, nós vamos falar aqui da ação rescisória, nós vamos falar do inquérito para apuração de falta grave, inquérito de apuração de falta grave. Nós estudaremos esses tópicos, essas ações, e ainda também nós temos a ação cautelar, ações cautelares. Nós vamos verificar como que essas ações se comportam e como que funciona aqui na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, tá? Embora algumas nós já estudamos no momento anterior, nós vamos analisar agora como isso vai funcionar, de uma forma um pouquinho mais, vamos analisar um pouquinho mais essas ações. Começamos então com a ação rescisória, prevista no artigo 836 da CLT e artigo 836 da CLT e o artigo 485 do CPC. O que seria a ação rescisória, pessoal? A ação rescisória, na verdade, quando nós estudamos nos nossos encontros passados, nós verificamos que a decisão do juiz, a decisão do magistrado, seja em sentença ou seja num acórdão, quando não cabe mais recurso, nós falamos que aquela ação transitou em julgado. Aquele processo transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recursos, acabou o processo. Quando transita em julgado, quando nós temos aí a coisa formal, quando nós temos aí, na verdade, a sentença e o acordo, e essa decisão forma coisa formal ou material, nós temos aí o que nós conhecemos da coisa julgada. Essa coisa julgada, formal ou material, é uma característica que tem a sentença. Então, a sentença ou um acordo, quando não cabe mais recurso, tem uma característica da coisa julgada. O que seria a coisa julgada? É um manto que protege, tanto a uma sentença que não cabe mais acordo, ou um acórdão. Este manto impossibilita que o magistrado realize qualquer modificação naquela sentença ou naquele acordo que transitou em julgado. O magistrado não poderá mais alterar aquela decisão. Essa decisão está protegida com um manto, que esse manto se chama coisa julgada. Coisa julgada pode ser formal, quando não se analisou o mérito, ou essa coisa julgada pode ser formal, material, quando se analisou o mérito. Então este manto está sobre a sentença, este manto está sobre
o acórdão. Então eu não posso mais, magistrado, realizar nenhuma alteração. Não posso mais ouvir testemunha, não posso mais analisar prova, não posso julgar novamente isso. Como regra, não. Essa decisão é imutável, não pode mais ser trabalhada, não pode ser mais julgada, não pode ser mais, então, alterada. Agora, essa é a regra geral. E a exceção? A exceção é quando eu tenho, por exemplo, uma questão de ordem pública, ou seja, teve prescrição, teve decadência, teve incompetência absoluta, de fórum. Nesses casos, ou surgiram novas provas que na época o autor ou o réu não tinha. Então, algumas situações específicas permite que se retire o manto da coisa julgada e seja novamente analisado aquele processo e ter um novo julgamento. Mas somente em casos específicos, somente é a exceção, não é como a regra. A regra é que não se altera essa decisão, mas a depender do motivo de algumas situações que pode surgir posteriormente, superveniente, eu poderei então ingressar com uma ação de rescisão, a chamada ação rescisória. Eu quero rescindir aquela decisão, e eu quero que seja reanalisado novamente, porque teve um vício ali que imperdoável, teve um vício que não pode prosperar aquela ação. Totalmente injusta aquela decisão. Então, nós vamos analisar quais são esses motivos. E ainda, qual é o prazo que eu tenho para fazer isso? Da sentença, eu tenho um prazo ou do acordo dessa decisão em sentença, ou o acordo que transitou em julgado, eu tenho aí o prazo de 2 anos. Prazo de quanto tempo? 2 anos. O que a banca vai dizer? Que o prazo é de 1 ano, de 120 dias, de 3 meses, de 90 dias, de 48 horas, de 15 dias. Não, o prazo é decadencial de 2 anos. Se não aparecer isso na sua prova, está errado. O prazo é decadencial de 2 anos. Então eu tenho até 2 anos para poder analisar aquele vício, descobrir aquele vício, ou se apareceu novas provas, ou ainda, por exemplo, o juiz era incompetente, o juiz era suspeito, o juiz não podia julgar aquela causa. O juiz, além de ser suspeito, pode ser também que esse juiz foi corrompido, foi pago. Pode ser também que as partes, tanto o réu como o autor, ingressaram com a ação com a ideia de fraudar a lei. Então percebam, as partes querem fraudar a lei. Ação rescisória. O juiz era um juízo incompetente. Ação rescisória. O juiz era suspeito. Ação rescisória. As testemunhas eram suspeitas. Ação rescisória. Apareceu novas provas, a qual as partes não tinham na época, não tinham acesso. Ação rescisória no prazo de 2 anos. Quem irá pleitear essa ação rescisória tem que observar o seguinte, que precisa realizar um depósito de 20% do valor da causa. O valor da causa você tem que realizar um depósito de 20%. Vai ser julgada a ação rescisória. Se você, que ingressou com a ação rescisória, for procedente a sua ação, volta para julgamento, esses 20% lhe é devolvido. Se você perde a ação rescisória, esses 20% vai para a conta do réu ou vai para a conta da outra parte. Na ação rescisória também, pessoal, não comporta o jus postulante. Não comporta o jus postulante do 791 e a súmula 425. Não comporta o jus postulante. Precisa ter a figura do advogado. Tudo bem? Então,
E de quem é a competência para julgamento da ação rescisória? A ação rescisória, nós sabemos que é uma ação originária. Se eu quero rescindir uma decisão da vara, eu tenho que ingressar com essa ação rescisória no TRT. Então, o TRT é competente para julgar a ação rescisória de uma decisão da vara. O próprio TRT é competente para julgar e processar a ação rescisória dos seus próprios acórdãos. O TST irá analisar as ações rescisórias também da sua competência. Se eu quero rescindir uma decisão do TST, é o próprio TST que irá analisar essa ação rescisória. Tranquilinho até aí? Vamos então agora para a nossa parte teórica que eu separei para vocês aqui. Um conceito do Luiz Guilherme, está aqui para a gente. Vamos ver como que ele trata a ação rescisória. Ação destinada principalmente a obter a anulação e não a declaração de nulidade. O que eu quero é a anulação daquele processo. O que eu quero é a anulação daquela decisão. Eu não quero somente a declaração de nulidade, mas eu quero a anulação desse julgamento. Quero a anulação da coisa julgada, formada sobre decisão judicial, permitindo então, por consequente, a revisão do julgamento. Eu quero um novo julgamento. Essa é a ideia da ação rescisória. Olha o cabimento. O 836 da CLT é vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas. Se já está decidida, se eu já tenho trânsito julgado, se não cabe mais recursos, é vedado, é proibido que os órgãos da Justiça do Trabalho modifiquem essa decisão. Não é permitido, tá? Exceto expressamente previsto neste título, ou ainda através do quê? De uma ação rescisória. E aí eu preciso efetuar o depósito de quanto? De 20% do valor da causa. É claro que se eu tenho aí uma parte hipossuficiente que demonstre a sua miserabilidade, o camarada é pobre, não tem condições de bancar esse depósito. Então, se ele é beneficiário da JG, da Justiça Gratuita, também os entes públicos, né, nós já estudamos isso, as pessoas jurídicas de direito público, não necessitam fazer esse depósito de 20%, tá? Aí eu tenho o 485 do CPC. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser rescindida quando? É aqui que você precisa ficar atento. Olha lá, quando se verifica que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Olha aí. Então, o juiz foi corrupto. Houve aí uma fracaltua aí, chama. Tá? Item 2. Proferida por o juiz impedido ou absolutamente incapaz. Então, ele é impedido. Item 3. Resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Ou as partes realizam colusão a fim de fraudar a lei. Quando também ofender a coisa julgada. Violar dispositivo legal. Violar um dispositivo de lei. Se fundar em prova falsa. Olha lá. Prova cuja falsidade tenha sido apurada no processo criminal. Vai rescindir também aquela ação, aquele processo. Depois da sentença, o autor obtiver documento novo. Cuidado, porque o documento tem que ser documento novo, que ele não tinha conhecimento no momento da ação. Ele ignorava a existência, não sabia. Houver fundamento para invalidar a confissão. Tem um fundamento para invalidar a confissão? Ação rescisória. Fundado em erro de fato, resultante de ato ou documentos da causa. E quem tem legitimidade
para propor a ação rescisória? As partes, o terceiro prejudicado e o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público. Então está aí, ó. Quem tem legitimidade? Quem é parte legítima para propor a ação rescisória? Quem for parte no processo, o terceiro juridicamente interessado e o Ministério Público do Trabalho. Esses são as pessoas legítimas para propor essa ação. E a competência? Vamos ver a súmula 192? A competência é uma competência originária. Então, na súmula 192 traz para a gente aí, ó, TRT, quando a decisão recidente for do juiz de primeira instância ou do próprio acórdão do TRT. Então, o TRT é competente para julgar. O TST, quando a decisão rescindenda é do próprio TST. Quem é competente? O próprio TST. E aí, cuidado, que dessa decisão, vamos analisar o seguinte, essa decisão foi aplicada no TRT, por exemplo. Temos um acórdão do TRT. Não era uma ação originária que tem que ser interposta no próprio TRT? Se eu tenho que interpor essa ação, ou ingressar com essa ação no próprio TRT, o TRT é competente para julgar. Dessa decisão eu terei um acórdão. Deste acórdão cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias para o TST. Cuidado, tá? Cuidado, não cabe recurso de revista. Veja que a ação se iniciou já no TRT. Se a ação se inicia no TRT, eu tenho então, pessoal, que essa ação originária comporta dessa decisão um recurso, e esse recurso não é o recurso de revista, é o recurso ordinário. Você tem que ficar muito atento com isso, tá? Porque a banca vai querer dizer para você que o recurso é o recurso de revista, e não é, é um recurso ordinário. Quando a decisão é quando a ação é uma ação originária dos tribunais, daquela decisão cabe recurso ordinário. Então, muito importante você ficar atento com essa regrinha aqui, ó. Cabe da ação rescisória, cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias da decisão da ação rescisória. E aí, para a gente aqui, os nossos aspectos importantes. Aquele resumão fácil para você ir para a sua prova sem perder nenhuma questão, tá? Por conta da complexidade, a defesa da ação rescisória será apresentada de 15 a 30 dias. Qual que é o prazo? Prazo decadencial de 2 anos. Depósito de 20% do valor da causa. Destino do depósito será, caso de procedência, a devolução. Se a ação rescisória é procedente, tem a devolução. Em caso de improcedência, revertido para o réu. Reverto isso para o réu. Estão isentos de depósito a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Também estão isentos desse depósito de 20% o Ministério Público do Trabalho, além dos beneficiários da justiça gratuita, a massa falida, conforme a Instrução Normativa 31 de 2007. E ainda possível condenação dos honorários advocatícios. Porque aí sim eu tenho aquela questão da sucumbência, tá? Vamos lá. Ainda a ação rescisória, ela não impede o cumprimento da sentença, tá? Ingresso, então, com a ação rescisória, mas a sentença tá sendo realizada, não tem efeito suspensivo, tá? Oferecida a resposta pelo réu, se os fatos alegados dependerem de provas, o relator determinará a baixa dos autos na vara, volta esses autos lá para a vara, onde deve ser produzida as provas no prazo de quanto tempo? De 45 a 90 dias. O que a banca vai dizer para você? Que o prazo é de 50 a 60, de 70 a 80, de 45 a 90 dias. Tá? Para a devolução dos autos. Deve ser produzida e fixar o prazo de 45 a 90 dias para devolver esses autos para o tribunal. Posteriormente, o relator determinará a abertura do prazo sucessivo de quantos dias? O prazo sucessivo e não comum. Você viu que nós resolvemos questões
que a banca coloca que o prazo é comum, e o prazo não é comum, o prazo é sucessivo. E a banca também diz que o prazo é de 5 dias, não. O prazo é sucessivo de 10 dias, para o autor e o réu ofertarem razões finais. Então, as razões finais, na ação rescisória, o prazo é de 10 dias e o prazo é sucessivo. Bacaninha? Deve obedecer os requisitos do 282. Por quê? Porque é petição inicial. Pode, então, ser feito quando tem um acordo, fraude no acordo. As partes fraudaram. As partes, autor e réu, reclamante e reclamado, montaram ali um cenário para realizar um acordo, para transferir, de repente, valores do autor, do réu ou do reclamado para o reclamante, mas essa ação é uma ação fraudulenta, cabe ação rescisória. E é claro, o Ministério Público pode atacar isso. A ação seja julgada procedente ou improcedente por maioria, ou quando inadmitida por maioria, o valor que foi depositado poderá ser levantado pela parte autora. Tá? Se a ação for julgada procedente, o autor levanta. Improcedente por maioria, ou quando inadmitida por maioria, o valor depositado poderá ser levantado pela parte autora. Tá? A perda do valor somente ocorrerá se a inadmissão ou improcedência for unânime. Tá? Então, na verdade, ele só vai perder o valor dos 20% se a decisão do não aceite da ação rescisória ou a improcedência forem unânimes. Por quê? Quem irá julgar é o colegiado. Então, eu preciso dos votos. Se eu tenho aí votos unânimes, foi improcedência da ação por unanimidade, esse camarada, este autor, ele perde os 20%. Vai em favor do réu. Se não for unânime, for por maioria, aí ele não perderá o valor será devolvido, poderá ser levantado. Opa, tem mais alguma coisinha aqui, né? Necessita da figura do advogado, não se aceita o jus postulante e não suspende a execução. A ação rescisória não suspende a execução. Aí eu coloquei uma jurisprudência aqui para a gente, a súmula 398. Olha lá, na ação rescisória, o que se ataca na ação é a sentença, o ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Eu quero tirar o manto da coisa julgada. Assim sendo, em considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz a confissão. Então, se eu tenho aí uma ação rescisória e eu tenho, entre aspas, aí, a revelia, ela não produz a confissão, diferentemente aí de uma petição inicial, né? Ela não produz a confissão. E aí, pessoal, partimos agora para o mandado de segurança. Mas mandado de segurança eu vou deixar aí para o nosso próximo bloquinho, tá certo? Forte abraço, bons estudos.